Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero convidar vocês para fazermos um estudo da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina deste trimestre traz como título Provados pelo Fogo. E o título da lição dessa semana é Vendo a Face do Ourives. O verso para memorizar é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Meus queridos, a lição dessa semana, ela começa com uma ilustração, e nessa ilustração nós vemos aqui um homem trabalhando, tendo uma função muito importante. É conhecido como o ourive. Esse ourive, a história que conta que ele pega uma peça de ouro, coloca no crisol ali, juntamente com o fogo, para que essa peça seja purificada. Em vez em quando, diz a história, que ele pega aquela peça e tira do fogo, dá uma olhada e depois leva novamente. As pessoas que estão ao redor, vendo aquela cena, perguntam para o ourive: quando é que você vai saber que essa peça de ouro ela está totalmente purificada? E ele diz: quando eu olhar para essa peça e através dela eu contemplar a minha face, então aí ela está limpa, aí ela está pura. Queridos, o ourive aqui na história é Deus. O ouro representa eu e você, todos aqueles que aceitam a palavra do Senhor e tomam uma decisão ao lado de Cristo. O crisol com o fogo representa as tribulações, os sofrimentos, as angústias que somos submetidos aqui nesse mundo. Muitas vezes nós somos submetidos por nós mesmos, pelas nossas próprias decisões, mas muitas delas são levadas pelo próprio Deus. E por que Deus nos leva? Para nos limpar, para nos purificar, para provar nossa fé. E o objetivo maior de Deus, ao trabalhar na purificação, é nos preparar para a segunda volta de Jesus. No estudo de segunda-feira, traz como título A Sua Imagem. Nesse estudo de segunda-feira, traz aqui, como estudo aqui o livro de Romanos 8, 29, que diz assim: aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, eu gostaria de explicar bem esse versículo para vocês. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos religiosos, baseados nesse versículo, acreditam que Deus predestinou o homem para a salvação ou para a perdição. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo. O apóstolo Paulo ele está deixando claro aqui nesse versículo que Deus predestinou o homem para serem conforme a imagem do seu Filho e não para a perdição ou salvação. O que quer dizer isso? Quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, ele fez a imagem e a semelhança dele mesmo. Só que essa imagem e a semelhança do homem, ela foi corrompida por causa do pecado. Então, Deus ele está aqui deixando claro para nós que quando nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo, aceitamos o plano da salvação, passamos pelo batismo, a partir dali, Deus ele dá um tempo para nós.
E esse tempo ele é chamado de santificação. Se você observar o ourive, em vez em quando ele pegava aquela peça, tirava e levava de novo, e ali diz que ele aquecia o fogo a uma temperatura mais alta. Assim também somos nós. Deus predestinou um tempo para nós, e esse tempo é um tempo de santificação. E é de tempo em tempo. Nós não sabemos se Deus tem um tempo para nós de 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos, não sabemos. Mas esse tempo é um tempo que Deus predestinou para que cada tempo que nós passamos aqui, e que toda vez que nós fomos levados aos crisóis da vida para provar nossa fé, nós somos cada vez mais santificados, cada vez mais limpos. Deus tem um propósito de nos limpar e de nos preparar para a volta dele. Na parte ou no estudo de segunda-feira, traz como título Fé em meio ao fogo refinador. E aqui nós temos o exemplo de Jó, aqui nesse estudo de segunda-feira. Jó também foi levado ao crisol. E olha que o fogo ali, no ouro representado por Jó, foi uma temperatura muito alta. Jó passou por um problema muito grande. Jó perdeu a sua família. Jó perdeu os seus bens. Jó sofreu por uma doença terrível. Então Jó também passou por um crisol. Mas no livro de Jó, no capítulo 23, de 1 a 10, em especial no versículo 1, a Bíblia diz lá que Jó ficou revoltado. Mas por que Jó ficou revoltado? Porque na mente de Jó, ele não era uma pessoa tão ruim por estar passando por tudo aquilo. Ele era um homem íntegro, ele sabia que ele era íntegro, que ele era fiel, que ele obedecia a Deus, que ele fazia a vontade de Deus, que ele andava nos caminhos do Senhor. E agora Jó está passando por um grande problema, uma grande aflição, uma grande tribulação, uma angústia. Então ele fica revoltado. E no versículo 8 e 9 do capítulo 23 de Jó, Jó tem um desejo de se encontrar com o próprio Deus, para especular Deus, para perguntar para Ele o porquê que Ele está passando por tudo aquilo. Na nossa vida também, meus queridos, chega um momento assim. A gente chega numa situação tão grande na nossa vida, que muitas das vezes a gente chega a especular Deus, a perguntar, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz de errado? E muitas das vezes nós desejamos até ver o nosso próprio Deus para perguntar para Ele mesmo, porque muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor não têm uma resposta concreta, e nós desejamos muitas vezes ver Deus. Jó desejou ver Deus, mas Deus não apareceu. Mas a Bíblia diz que Jó continuou firme ali, mesmo diante das provações. Ele não blasfemou contra Deus. E no versículo 10, Jó ali, ele tem uma resposta para tudo. E no versículo 10, ele diz assim, eu gostaria de ler para vocês aqui, o capítulo 23, do versículo 10 do livro de Jó, ele tem uma resposta. Mas ele sabe o meu caminho. Jó disse, olha, estou passando por tudo isso, eu não estou vendo ele, estou perguntando, não tenho resposta, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, seria eu como um fogo. Ele conhece o meu caminho, ele sabe por onde eu passo. Ele sabe o que está acontecendo agora. E quando eu passar por tudo isso, eu vou sair daí como um ouro puro. Eu vou sair refinado como ouro.
E nós vemos aí no final da história de Jó, que realmente ele foi um vencedor. Deus dobrou as bênçãos de Jó. É assim, meus queridos, na nossa vida. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus sempre quis, Ele sempre quer. A lição de terça-feira traz como título as últimas palavras de Jesus. E aqui é apresentado duas parábolas no estudo de terça-feira. A parábola das 10 virgens e a parábola da ovelha e dos cabritos. Na parábola das 10 virgens, aqui é apresentado que 5 das virgens tinham azeite. Esse azeite, ele tem um sentido duplo. O primeiro sentido, ele representa o Espírito Santo. Deus quer nos mostrar para nós, deixar claro para nós, que sem o Espírito Santo nós não temos como vencer. Porque o Espírito Santo é aquele que nos mostra que nós somos dependentes de Deus, nós somos pecadores, nós somos carentes, nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, de um Libertador, nós precisamos de um antecessor, que é Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo faz com que nós reconhecemos isso. O Espírito Santo faz com que nós reconhecemos que há um juízo, e esse juízo ele já começou. O Espírito Santo ele faz nos reconhecer que nós não somos justos. E que um dia nós vamos ter um encontro com Jesus eternamente. Mas se esse encontro ele não vem dos nossos próprios méritos, mas vem dos méritos de Jesus. O Espírito Santo ele nos mostra tudo isso. O segundo sentido aqui é que o Espírito Santo faz com que eu e você tenhamos um foco. E esse foco é a pregação do Evangelho. Esse foco é a obediência aos mandamentos de Deus. Esse foco que é trazido para nós através do Espírito Santo é fazer com que cada dia nós buscamos mais o estudo da palavra de Deus e buscamos mais cada dia as coisas que vêm do alto. Agora aqui também vem a parábola das ovelhas e dos cabritos. Nessa parábola aqui, meus queridos, o próprio Jesus Cristo ele faz uma separação. Essa separação ela é baseada nas obras. Não significando que nós somos salvos pelas obras. Não, nós somos salvos por Cristo Jesus. Nós já fomos salvos na cruz do Calvário quando Ele morreu lá e derramou seu sangue. Fomos salvos ali. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, a graça salvadora de Cristo. Mas aqui, na parábola das ovelhas e dos cabritos, há uma separação, e essa separação ela é causada pelas obras. Por quê? Porque as obras que eu faço demonstram o meu amor com Deus. É através das obras que Deus vai conhecer em mim que realmente eu amo Ele. Pois a Bíblia diz, se tu me amas, guarda os meus mandamentos. É através da obra que eu vou demonstrar o meu agradecimento por tudo que Deus fez por mim, desde o jardim do Éden, desde ali quando Ele se manifestou para me resgatar da morte eterna para a vida eterna, e também agradecer pela morte de Cristo lá na cruz do Calvário, agradecer pelo que Deus está fazendo, pelas suas grandes e ricas promessas. Então, as obras que eu faço demonstram um agradecimento ao meu Deus por tudo. Eu obedeço
porque estou salvo. Esse é o agradecimento, essa é a minha demonstração de amor. Meus queridos, o estudo da lição de quarta-feira traz como título os sábios. E aqui nós temos um estudo baseado no livro de Daniel, no capítulo 12, versículos de 1 a 10. Nesse texto aqui, nós podemos perceber claramente que antes da volta de Jesus, há um tempo de angústia como nunca o homem viu aqui nesta terra, como nunca aconteceu. E nesse período de tempo de angústia, a Bíblia deixa bem claro que há duas classes de pessoas: os ímpios e os sábios, ou os sábios e os ímpios. E os sábios são todo aquele que conhece o tempo determinado, conhece a situação presente do momento, conhece o porquê está tudo acontecendo ali. Os sábios, eles são sábios porque ele sabe que tem uma saída para tudo aquilo. Sabe que existe um libertador. Sabe que no meio da angústia está alguém que está ao nosso lado para nos proteger. E aí eu fico pensando a história da galinha, né? A galinha, está revelado na Bíblia a história da galinha, que a galinha e os pintinhos. A galinha está ali e os pintinhos estão para colar. Quando o carcará, o gavião, ele se apresenta para devorar os pintinhos, a galinha começa lá a falar a sua língua lá, que eu não entendo, mas eles entenderam. Por quê? Porque aquela galinha tinha ensinado os seus pintinhos antes. E agora eles correm para debaixo das asas da galinha. Aqueles pintinhos eram pintinhos sábios, porque a galinha já tinha ensinado ele no passado. No tempo de angústia, os sábios são assim. Nesse momento nós estamos passando por uma escola, nós estamos aprendendo no estudo da palavra de Deus, conhecimento das Escrituras. As Escrituras Sagradas é a nossa maior escola, é o nosso maior aprendizado. A Bíblia Sagrada tem todas as respostas para todas as perguntas. No tempo de angústia, nós conhecemos todas as respostas. Os ímpios, eles acham que são sábios. No tempo de angústias, eles vão achar que tem uma saída, mas eles não conhecem a saída verdadeira. Porque no presente momento que nós estamos, eles tiraram o tempo apenas para estudar filosofia, geografia, matemática, psicologia. Não tiraram o tempo para estudar a palavra de Deus. Não tiraram o tempo para ter um conhecimento com Deus através da sua palavra. E no tempo de angústia, ele não sabe o que fazer. Glória a Deus, porque nós sabemos. Na parte de quinta-feira, meus queridos, na lição de quinta-feira, traz como título caráter e comunidade. Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, Deus, ele tem uma comunidade, como ele sempre teve uma comunidade aqui na terra. Essa comunidade, ela tem um objetivo, ela tem um foco. É pregar o Evangelho. Pregar as boas novas do Evangelho aqui nesta terra. E lá no livro de Efésios, no capítulo 4, de 11 a 16, esse texto, ele fala que os componentes dessa comunidade, eles receberam dons de Deus.
para pregar o Evangelho aqui na terra. Cada dom tem um objetivo dado por Deus, que é para transmitir o amor, as boas novas do Evangelho para todas as pessoas. Agora veja bem, meus queridos, para nós terminarmos a obra, o Evangelho verdadeiro, que o Evangelho verdadeiro é aquele que está em Apocalipse 14, 6 e 7, né? Para que esse Evangelho seja prego a todo mundo, essa comunidade ela precisa de amor. E esse amor, ele vem através da união um com os outros. Um com os outros. Porque nós que somos chamados para fazer parte dessa comunidade, nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos do nosso próximo. E para isso nós temos que ter amor, porque o amor é a base para tudo. Uns foram chamados para pastores, outros para obreiros, outros para evangelistas, enfim. Cada um recebeu o seu dom. Cada um recebeu o seu dom para administrar a palavra de Deus, para que o Evangelho seja pregue para todas as pessoas, mas para isso precisamos do amor, e o amor vem da união um com o outro. Se nós tivermos um amor um com o outro, tenha certeza que o trabalho de Deus vai ser feito, porque nessa comunidade existe um que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Porque a comunidade de irmãos é comparado como corpo. E disse que nesse corpo, a cabeça, que é o órgão que fica mais alto, representa Cristo Jesus. E o restante do corpo cada órgão representa os membros dessa comunidade. Todos os órgãos, os membros, temos que estar unidos, temos que estar bem. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Graças a Deus por isso, porque a cabeça é onde tem o cérebro, e o cérebro é que pensa e que planeja. Cristo está planejando. Cristo está pensando e planejando e transmitindo para nós. E nós somos incumbidos para executar o trabalho da obra do Senhor, que é a terminação da pregação do Evangelho aqui nesta terra. Portanto, temos que estar unidos em amor, em comunidade. Que Deus o abençoe, meus queridos, e na próxima semana temos mais um estudo da lição da Escola Sabatina, se assim Deus o permitir. Que Deus nos abençoe.